Olá, pessoal. Vamos a mais um capítulo do livro Orientação da Criança. O capítulo é 16, Princípios de Saúde, de Ellen White. Vou adiantar aqui. Olha só, logo no início deste capítulo, ela fala sobre a máquina humana, que a máquina humana é a criação mais perfeita de Deus, porque Ele nos fez a imagem e semelhança. Em Gênesis 1:26, Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, é necessário que a gente reconheça como nós somos perfeitos, como nós somos completos e nós somos a imagem de Deus, para que a gente possa cuidar do nosso corpo adequadamente. Antes mesmo de começar essa explicação deste capítulo, eu quero contar uma história, não sei se é verídica, de Mahatma Gandhi, para a gente poder prosseguir. Diz que uma mãe chegou a Mahatma Gandhi e pediu para que ele orientasse ao filho que parasse de comer açúcar. E Mahatma falou o seguinte: volte daqui a uma semana. E a mãe ficou pensativa, mas disse: ele é muito sábio, eu vou voltar daqui a uma semana. E quando ela voltou, com uma semana depois, ele falou: agora traga seu filho, porque eu passei esta semana sem comer açúcar. Eu parei de comer açúcar. Eu não podia orientar seu filho que parasse de comer açúcar se eu ainda continuo comendo açúcar. Então, este capítulo vai falar de saúde. Nós precisamos, nós pais e mães, né? Nós pais, abrange pai e mãe, precisamos de uma forma geral, parar de ter hábitos ruins para que nossos filhos se espelhem na gente e tenham hábitos saudáveis. É isto que eu vou tratar com vocês neste capítulo aqui. Então, comece analisando como nosso corpo é perfeito, como nós somos perfeitos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, está escrito na Bíblia, pode conferir lá em Gênesis 1:26, eu coloquei até reticências aqui, porque ele explica mais que nós vamos ter domínio sobre todas as coisas que Deus criou aqui na Terra. No livro, diz o seguinte, olhe, e Deus se encarregou de manter este sistema em saudável funcionamento, se o instrumento humano obedecer às suas leis e cooperar com Deus. Então, olha a condição. Se esse instrumento humano, se nós obedecermos às leis, quais são as leis que Deus deixou? Deus nos deu as leis de saúde para que a gente possa cuidar do nosso corpo. Deus deu os 8 remédios naturais: a água, o sol, o sono, a temperança, estar em contato com Deus, estar em contato com a natureza. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos cuidando do nosso corpo adequadamente? Dessa máquina aqui, ó, incrível, que é a melhor, a maior criação que Deus já fez, que somos nós? E não é frase aqui, eu só copiei. Diz também no livro que nós temos que ensinar esse funcionamento do nosso corpo desde a tenra infância, desde quando as crianças são pequenininhas, desde quando o bebê nasce, que nós já devemos começar a orientar sobre a questão de saúde, sobre a nossa máquina, sobre a fisiologia humana. Olha o que diz o livro. Desde o romper da razão, a mente humana deve tornar-se inteligente com relação à estrutura física. O primeiro estudo da criança deverá ser conhecer a si mesmo. Que interessante, né? Será que nós estamos fazendo isso com nossos filhos? Ou será que nós nos conhecemos a nós mesmos, nosso corpo tanto externo e interno, para saber obedecer às leis que regem o nosso corpo? No tópico 2, vem falando sobre lições importantes. A felicidade futura de vossa família e o bem-estar da sociedade dependem, em grande parte, da educação física e moral que vossos filhos recebem nos primeiros anos de vida. Essa educação física e moral é educação física mesmo, com relação à disciplina, a pular, a correr, a movimentar o corpo. E a educação moral é a educação que está atrelada à atividade física. Quem pratica a atividade física, quem pratica um esporte, comprova-se que consegue
alcançar seus objetivos com mais facilidade, porque ele tem disciplina, ele tem regra, ele passa pela educação moral, né? Tinha antigamente educação moral e cívica na escola, ENC, eu estudei essa disciplina, mas foi tirada, porque ele aprende a respeitar a si mesmo e aos outros, ele aprende a cooperar, aprende a ter limites, aprende que ele pode ir mais longe. Então, com o esporte, com a atividade física, nós podemos ensinar nossos filhos a serem pessoas melhores para a sociedade, a serem cidadãos com um desenvolvimento melhor, com um futuro mais promissor. Que a gente tenha sabedoria e discernimento para começar a instruir nossos filhos sobre os cuidados que eles devem ter com o nosso corpo, e a partir de nós mesmos. Nós temos que fazer isso para que eles se vejam na gente e gostem do que vê na gente, para que possam repetir na vida deles. Os pais devem compreender e ensinar fisiologia. Fisiologia é o estudo do corpo, do nosso corpo. Começa com os pais, ó. Nós temos que nos conhecer para podermos passar para nossos filhos. Conhecer nosso coração, como funciona nosso coração, conhecer como funcionam nossos rins, nosso pulmão, conhecer como funcionam nossos olhos, como funciona nosso cérebro, e daí a gente passar para os nossos filhos. Nosso corpo é uma máquina viva. No Salmo 139, 14, Davi fala: graças te dou, porque assombrosamente tu me criastes, ó Deus. Deus nos criou assombrosamente, nós somos uma máquina perfeita. Nós temos células minúsculas, o nosso DNA é incrível e nós somos diferentes uns dos outros. E a gente, às vezes, descuida do nosso corpo, colocando alimento inadequado, não praticando atividade física, não praticando as leis de saúde que Deus nos deu. No livro fala, olha, as crianças precisam ser instruídas com relação ao próprio corpo, da causa para o efeito. A gente deve explicar, se a gente comer errado, vai ter consequências. Se a gente se alimenta de certo tipo de alimento que faz mal ao nosso corpo, nós vamos ficar doentes. Então, nós temos que explicar, mostrar na prática o que acontece com as pessoas que desobedecem às leis de saúde. Continuando aqui. Se com vossos esforços não puderdes ver melhora especial, não desanimeis. Instrui pacientemente, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Essa linguagem é de Ellen White, né, que ela manda a gente insistir nos nossos objetivos, na educação dos nossos filhos. Prosseguir até alcançar a vitória. Uma amiga falou, esse estudo aqui a gente faz em grupo com uma amiga, e ela fez uma citação bem interessante. Noé martelou 100 anos até construir a arca, mesmo sem chover, mesmo sem saber. Ele tinha certeza que Deus ia mandar chuva, mas não tinha sinais de água, não tinha sinais de gotas de chuva naquela época. Ele martelou 100 anos até construir a arca. E nós devemos continuar buscando, insistindo com nossos objetivos, com nossas famílias, com nós mesmos, a melhorar os nossos princípios de saúde, melhorar as nossas leis de saúde, melhorar como a gente deve cuidar do nosso corpo, não desistir mesmo. Eu tenho experiência com isso, que é difícil. Aqui em casa a gente mudar certos hábitos porque se torna vício, mas eu tenho fé, eu creio que Deus vai transformar, porque Deus nos dá mais do que a gente pede, nos dá mais do que a gente precisa. Então nós precisamos nos agarrar a isso, porque foi Deus que nos criou, Ele quer nos ver bem, mas a gente precisa também nos esforçar para isso, não podemos desistir. Temos que continuar martelando como Noé fez, martelar até conseguir nosso objetivo. O tópico ainda continuando sobre fisiologia. A imprudência em relação à saúde física leva à imprudência no caráter moral. Se a gente não tem uma disciplina com relação ao nosso corpo, a gente vai refletir isso na nossa vida, lá na sociedade. A gente vai refletir isso na escola, com nossas atividades escolares. A gente vai refletir isso no nosso trabalho. A gente vai fazer o trabalho mal feito. Sabe, aquele enrolão, aquele que dá desculpas. Se a gente não tem um compromisso com o nosso corpo, a gente também não vai ter compromisso com as pessoas lá fora.
com o nosso moral, com o nosso desenvolvimento de caráter. Então, temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo. Nós temos que nos esforçar e nos persistir para conseguir alcançar primeiro na gente e refletir lá fora que nós somos a imagem de Deus. Então, nós precisamos refletir Deus em tudo que a gente faz. No tópico 4, fala da vida saudável, a preocupação da família. A vida saudável deveria ser a preocupação da família. Às vezes a gente está se preocupando com outras coisas e não com a vida saudável, e não com a saúde. Se a gente perde a saúde, a gente perde, não tem estímulo para fazer outra coisa. Se a gente não tem saúde, a gente não tem vontade de estudar, não tem vontade de sair, não tem vontade de conversar com outras pessoas, a gente não consegue nem passar a palavra de Deus. Se a gente não tem saúde, como é que a gente vai refletir a imagem de Deus em nosso corpo? Deus diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, com o que a gente come e com o que a gente pratica. No livro fala, os pais devem despertar quanto às responsabilidades que Deus lhes deu. Então, sempre Ellen White está chamando a atenção da gente com relação as nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidades. Se nós criamos, colocamos filhos no mundo, nós temos que nos responsabilizar por eles. Olha o que ela fala: estudem os princípios da reforma de saúde e ensinem aos filhos que a trilha da abnegação é o único caminho seguro. Pelo seu desrespeito à lei física, a maioria dos habitantes do mundo está destruindo o seu poder de domínio próprio e se desqualificando para apreciar as realidades eternas. Se a gente não cumpre as leis de saúde aqui, nós estamos nos desqualificando para apreciar as realidades eternas. Olha para isso, nós podemos perder o céu por causa disso, nós podemos deixar de transferir Deus, de mostrar Deus na vida das pessoas por nossos maus hábitos. Vamos ter cuidado com isso, vamos seguir os conselhos que Deus nos dá, vamos estudar mais, tem muita informação sobre saúde, tem pessoas que estão se desenvolvendo, estudando, pesquisando sobre isso. A ciência está comprovando a Bíblia, a ciência está comprovando que Deus deixou os princípios de saúde para a gente seguir, que nós devemos seguir da maneira correta, tomar sol, nos alimentar de vegetais, fazer atividade física, dormir, estar em constante meditação, que é ler a palavra de Deus, ter domínio próprio. Então, a ciência está comprovando isso, tem muitos artigos que falam sobre esse assunto. E nós temos a reforma de saúde com os livros de Ellen White, que Deus nos deixou. Então, a gente precisa ter coragem e prosseguir, e dominar o próprio eu, para que a gente possa vencer nossos maus hábitos. Preparo físico, tópico 5. O que é mais fácil, desenvolver o preparo físico ou espiritual? No livro ela já diz que é mais fácil desenvolver o preparo físico das crianças, porque tem parquinho, tem as praças, elas podem brincar, correr, pular, e é naturalmente esse desenvolvimento físico. O espiritual é mais complicado, a gente tem que ter mais oração e insistir. Mas mesmo assim, no entanto, mesmo sob o ponto de vista físico, a criança deve ser cuidadosamente ensinada. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ter cuidados com o corpo. É aquilo desde o início que eu falei, se a gente não faz, como é que nosso filho vai fazer? Nós devemos ensinar, então precisamos colocar em prática para que ele veja o resultado na gente. Nós precisamos falar constantemente, martelar como Noé, para que a nossa palavra entre e ele consiga mudar seus hábitos também e mudar a sociedade também, porque nós conseguimos mudar o meio que nós estamos, se nós estamos fazendo da forma correta. E também da forma incorreta, né? Porque nós somos uma influência, somos influenciáveis e também podemos influenciar outros. Então, vamos influenciar os outros para o bem. Obediência às leis da natureza, saúde e felicidade. O que é que nos leva à desobediência? A desobediência nos leva à morte, né? A desobediência nos leva à separação de Deus. Se a gente está desobedecendo, nós nos afastamos de Deus. E não é isso que Deus nos quer. Deus não quer isso para a gente. Deus quer que estejamos sempre próximos a Ele. Se nós estivermos próximos a Deus, Ele vai nos instruir. E se a gente aceitar também essa instrução, cada vez mais os caminhos vão se abrir e nós teremos direcionamento com livros sobre receitas, estaremos em contato com pessoas que busquem também uma qualidade de vida.
Então, nós temos que obedecer às leis que Deus deixou. Se nós desobedecemos essas leis, nós vamos ter doenças, nós vamos ficar inválidos. E que adianta você estar doente na sociedade, dando trabalho aos outros? Vai até desonrar a Deus. Nós teremos enfraquecimento mental e físico. Ellen White fala que nossa mente fica entorpecida por alimentos ruins, né? A gente fica sem conseguir raciocinar direito. A gente não consegue dar uma resposta rápida, a gente não consegue pensar adequadamente, e nós temos pensamentos ruins, teremos doenças emocionalmente que nos degradem. Então, nós temos que aliar nossa alimentação à atividade física, a um estilo de vida diferente. E tem aqui umas dicas, ó, comece por você. Cada um comece por si mesmo, pai, mãe que está vendo isso, tia, irmão, você mesmo, próprio filho que pode estar vendo este vídeo, comece por você, lixo que você precisa melhorar, lixo que você já está fazendo de certo, lixo que está fazendo de errado. Estude, busque conhecimento, sigam pessoas no YouTube que falam sobre saúde, se afaste daquelas pessoas que não querem melhorar, ter uma qualidade de vida, se afastar para você melhorar e depois para você instruí-la. Também não desista das pessoas, continue firme buscando, martelando como não é, para que o que você faça na sua vida, que você diga, tenha resultado tanto em você como nos outros. Você, pai e mãe, ensine pacientemente aos seus filhos e familiares a obedecer às leis do seu corpo, a serem sábios para terem saúde. No livro fala aqui, ó, nem podem agradar a Deus se trouxerem doenças sobre si mesmos, pelo desrespeito às leis naturais. Se a gente desrespeita as leis naturais do nosso corpo, a gente desagrada a Deus. A gente não obedece a Deus. E a gente não reflete Deus na nossa vida, para que as outras pessoas vejam que a gente é diferente, que nosso Deus está conosco. Então, se agarre a Deus, busque, porque Ele nunca vai desistir de nós. Ele está lá, Ele já fez tudo por nós. Basta a gente agora ir atrás e fazer a nossa parte. Eu deixo uma frase aqui, uma reflexão. Olha, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. O que a gente faz fala tão alto que não adianta a gente falar. Se a gente fala e não cumpre, não adianta, porque as pessoas veem na gente o que a gente faz. As pessoas veem na gente o resultado da nossa ação, o resultado do que nós estamos fazendo com a nossa própria vida. Então, que essa frase siga para você. Eu vou repetir, olha. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Então, pense bem o que você faz. Pense bem. Brinque com seu filho. Eu sei que o tempo está corrido, mas tire um momentinho, um dia, na semana, para brincar, para instruir seu filho a fazer atividade física, para cuidar você mesmo, do seu próprio corpo, para comer uma comida diferente. Aguarde o próximo capítulo, que é o capítulo 16. Vou até olhar aqui de você, que vai falar sobre a ceia. Este é o livro que eu estou lendo, é a forma atualizada, mas vocês encontram aí no YouTube o livro antigo também, A Orientação da Criança. Até breve.